Você vai ouvir agora uma mensagem com o pastor Moacir Silva. Eu quero nesta hora convidar os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 41, versículo 51 e o 52. Diz assim a palavra do Senhor: E chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Meu irmão, minha irmã, eu quero chamar a sua atenção neste momento para a história de José. Quem não conhece a história de José? Hoje nós temos produções cinematográficas que relatam a história de José. Nós temos literaturas que relatam a história de José. Mas algo que aconteceu na vida de José, que é uma coisa extraordinária que me chama muita atenção, irmãos, foi o sonho que ele teve. O sonho que ele teve dado por Deus para que viesse se cumprir no tempo determinado na vida dele. O sonho que se realizou se tornou verdade. Eu quero chamar sua atenção nesta hora para que você não pare de sonhar. Se você tem um objetivo, você não pare de sonhar de que esse objetivo vai se concretizar, que esse projeto vai dar certo, porque você tem de, em primeiro lugar, colocar esse sonho nas mãos do Senhor. Foi isso que José fez. Colocou o sonho que ele teve nas mãos do Senhor. Eu quero dizer para você, irmãos, que a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 28, diz que aquele que tem o sonho conte, e aquele que tem a palavra fale. E nesta hora eu quero dizer para você que você pode sonhar, e se você tem a palavra, você pode profetizar sobre esse sonho, que ele vai acontecer em nome de Jesus. É um sonho de uma casa própria, é um sonho de ter um carro novo, é um sonho de ver um filho resgatado dos vícios, é um sonho de ter o esposo de volta, é um sonho de ter a esposa de volta, é um sonho de ter uma empresa, é um sonho de crescer no seu ministério, é um sonho, e esse sonho está nas mãos do Senhor, e ele vai se cumprir em nome de Jesus, para a honra e a glória do nome do Senhor. Irmãos, é gratificante quando nós sonhamos, aleluia, porque o sonho não deixa a sua fé esmorecer. Você sabe o que acontece? Muitas das vezes nós encontramos irmãos e irmãs, pessoas com a sua fé estagnada, a sua fé parou. Por quê? Porque parou de sonhar. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar de sonhar, desde que o sonho esteja dentro da vontade de Deus. E quando nós começamos a observar, a ler a história de José, que começou em Gênesis capítulo 37, ele tinha apenas 17 anos, quando ele teve os primeiros sonhos, e agora ele começou a ser perseguido pelos seus irmãos, invejado pelos seus irmãos, porque os seus irmãos invejavam muito a José, porque José era um dos filhos mais queridos de Jacó, e ele era o primeiro filho de Jacó e Raquel. Então eles invejavam José pela inteligência, pela sabedoria que Deus havia dado a José, e era o filho mais querido, mais chamado, mais afagado, mais guardado, e com certeza, irmãos, nós sempre despertamos inveja em alguém que está ao nosso redor, de acordo com o nosso crescimento, com aquilo que nós estamos fazendo para Deus, com aquilo que nós fazemos para a nossa família, para a nossa parentela, para a nossa comunidade, nós despertamos uma certa inveja. O inimigo, ele sempre coloca
coloca a inveja no coração de alguém para tentar nos parar, para tentar nos confundir, para tentar nos tirar da direção do propósito de Deus, do sonho de Deus que tem que se cumprir na nossa vida. Mas nesta hora eu quero dizer para você que você não pode desviar do seu sonho, nem do propósito de Deus que Deus tem na sua vida a realizar. Glória a Deus. José, depois que contou os sonhos aos seus irmãos, eu acho que ele não sabia que ele iria sofrer uma represália muito grande da parte dos seus irmãos. E eles começaram a perseguir a José, de forma, irmão, que chegaram a jogar José numa cova. E José agora, naquela cova, ele podia estar pensando assim: puxa vida, e agora para mim sair daqui? Não vou sair daqui nunca mais. Mas os irmãos, os mesmos que jogaram na cova, tiveram agora uma nova ideia, para que não viesse ser descoberto, claro e evidente, né? O erro tem que ser ocultado. Quando o pai perguntasse, eles tinham uma resposta, e a resposta que criaram, apresentaram a túnica que Jacó havia feito para diferenciar José dos outros. O amor que Jacó tinha a José, ele mandou fazer uma túnica de várias cores. Então mancharam a túnica de José de sangue, para que viesse a interpretação que Jacó viesse ter, fosse realmente de que José estava morto, de que José tinha sido devorado por uma fera. E ali, mas quando passaram os medianitas, e ali pelo lugar onde estava aquela cova, eles resolveram então tirar José da cova e vender José como escravo. Você já imaginou, irmãos? A pessoa que tem uma família, tem os irmãos, e agora os irmãos resolvem tomar uma decisão dessa com a sua vida e chega ao ponto de vender o irmão, vendeu o irmão para os medianitas como escravo, né? E agora José, você observa bem uma coisa: José, ele é vendido como escravo. Quando ele chega no Egito, porque o povo hebreu teve um crescimento, irmão, dentro do Egito, com a chegada de José. Porque logo que José chegou, também chegou a família. Mais adiante, quando nós começamos a ler sobre essa história, toda a história, que é uma história longa, maravilhosa, e serve de edificação para as nossas vidas, que nos dá a impressão de que o Egito foi o casulo de crescimento do povo de Israel. E foi mesmo, porque o povo hebreu cresceu dentro do Egito. O povo de Israel não cresceu em Israel, cresceu dentro do Egito. Porque quando saiu de lá, no tempo de Moisés, quando Deus levantou Moisés para tirar o povo de lá, o povo já era uma grande nação habitando dentro de outra nação. Então você observa bem que a chegada de José na casa de Potifar, aleluia, glória a Deus, que Potifar foi o homem que comprou, o segundo homem de Faraó que comprou José como escravo, e quando levou para a sua casa, a chegada de José na casa de Potifar trouxe algo extraordinário. As finanças de Potifar começaram a crescer, a dar certo. A situação de Potifar não era muito boa, mas tudo que José tocava as mãos, tudo que José administrava foi dando certo, de maneira agora que José, na casa de Potifar, ele era o segundo homem na casa de Potifar, aleluia, glória a Deus. Tu observa bem que agora ele tinha comando sobre a casa de Potifar, ele mandava, ele desmandava, e ele conservava, e o crescimento de Deus vinha sobre a vida de José ali na casa de Potifar, de maneira que os negócios de Potifar começou a prosperar, diz a palavra, que começou a prosperar. Mais uma vez, assim como na sua terra ele era perseguido pelos seus irmãos, agora ele estava sendo perseguido na casa de Potifar pela própria mulher de Potifar. E agora aquele jovem que teve o sonho, aleluia, glória a Deus. Talvez, irmãos, você tenha tido um sonho e esse sonho ainda não se concretizou na sua vida e você acha que esse sonho nunca vai se realizar. Eu quero dizer para você nesta hora que você está esmorecendo na sua fé, porque você já parou de sonhar, porque o sonho faz com que você dê prosseguimento à sua fé e o propósito de Deus venha se realizar na sua vida. Então não pare de sonhar, não. Se você tem um sonho de ser um bom administrador de uma boa empresa, sonhe, irmão.
Sonho. Não é porque nós moramos em comunidades pobres, nós vivemos num mundo de atrocidades, violência, que você não pode se projetar no mercado financeiro e ser bem sucedido, não. Você pode cursar uma faculdade, você pode estudar e você pode galgar o espaço que Deus tem reservado para você. Você tem que lutar por isso. Eu tenho que lutar por isso. Nós temos que lutar por isso, em nome de Jesus. Desde que o nosso sonho esteja sob o domínio e a tutela do Senhor. Quando o Senhor ele está administrando o nosso sonho, algo começa a acontecer para nos incentivar a continuar a seguindo o propósito até ele se realizar. Interessante, irmãos, que José ele estava agora na casa de Potifar, dando assim uma prosperidade maior ao Potifar. Homem segundo o homem do Egito, depois de Faraó, Potifar era o segundo homem do Egito. Então começou a dar uma prosperidade maior aos bens de Potifar. Agora surge a mulher de Potifar perseguindo José. José, um jovem de boa aparência, bonito, simpático. Então despertou a atenção sexual daquela mulher. E ela quis ter relações com José. Mas o que José fez? José procurou fugir da mulher. Ele procurou fugir, se ausentar do pecado. É isso que muitas das vezes ofusca o sonho do homem e da mulher de Deus, que eles têm oportunidade de ser fiéis, de demonstrar fidelidade como José, mas quando surge a oportunidade de pecar, em vez deles fugir do pecado, eles caem na tentação. E não pode ser dessa forma. Nós temos que resistir às tentações. A palavra de Deus diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. E era a finalidade do diabo, usando aquela mulher, a mulher de Potifar, era justamente contrariar o plano de Deus na vida de José, o propósito, o sonho de Deus que Deus deu a José de se concretizar na vida dele. O que aconteceu? Agora ele estava sendo caluniado e perseguido pela mulher, fugindo dela, caluniado, ele foi parar no calabouço, na prisão. Aleluia, glória a Deus, estava lá na prisão agora, aleluia. Mas aquele que é fiel, irmão, ele é fiel na cidade, ele é fiel no campo, ele é fiel na prisão, aonde ele estiver, ele é fiel ao seu Deus. Ele não relaxa com a sua fidelidade. José estava longe da sua nação, longe da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos, aleluia, mas ele não estava longe de Deus, ele mantinha a sua fidelidade com Deus, o seu coração anelava por Deus, a sua alma tinha sede de Deus, e por isso ele não deixou o inimigo seduzir ele à tentação usando aquela mulher, aleluia. E creio eu, na minha ótica de ver e de expressar, que aquela mulher também não era qualquer coisinha não, devia ser uma mulher vistosa, uma mulher bonita, aleluia, né? De certa forma, né? Uma mulher assim, de boa aparência, mas ele não se deixou levar pela sedução, pela tentação do diabo, usando aquela mulher para fazer com que ele viesse contrariar a sua fidelidade com Deus. E agora o sonhador, ele estava no cárcere, na prisão. Diz a palavra, glória a Deus, que agora ele estava ali, junto com o copeiro e o padeiro de Faraó, que estavam cumprindo pena. Mas, aleluia, o sonhador agora ele também tinha condição de interpretar sonhos. Aleluia, glória a Deus. É muito bom, irmãos, nós termos ciência da palavra de Deus, daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. De maneira alguma vai ser contrariado o propósito de Deus na sua vida, na minha vida, na sua vida, porque Deus tem um sonho de vitória para você, Deus tem um sonho de bênção para você, Deus tem um sonho de restituição para você. Você pode aplaudir o Senhor, você pode se alegrar com o Senhor, você pode abrir o seu coração e receber nesta hora a unção de Deus sobre a sua vida, porque Deus tem um sonho a realizar na sua vida, e não é um sonho de coisa pequena, não, é um sonho de coisa grande, porque José, ele foi escravo, ele foi caluniado, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, mas o seu sonho se realizou lá em cima.
quando você começa a acompanhar a história, você observa que o copeiro teve um sonho, o padeiro teve um sonho, e agora eles não conseguiam interpretar o sonho, e eles contavam o sonho, e José interpretou o sonho para eles. Aleluia, glória a Deus. E lembrou, aleluia, aquele copeiro que quando saísse da prisão viesse se lembrar dele. E daí a alguns meses o copeiro realmente é chamado para servir novamente a Faraó. E vai estar então diante do palácio agora, diante de Faraó. Glória a Deus. E agora, assim como ele tinha interpretado o sonho de Faraó, o copeiro estava servindo a Faraó. E agora também Faraó teve um sonho. E nesse mesmo sonho, que era um duplo sonho, aleluia, glória a Deus, ele teve um sonho que saiu da água do rio, 7 vacas gordas, corpulentas, né? E logo a seguir saiu também 7 vacas feias e magras, e as 7 vacas magras e feias comiam aquelas 7 vacas gordas. Como ele via também no mesmo sonho, duplo sonho, o sonho do pé de milho, e de um mesmo pé de milho saía 7 espigas de milho bonitas, vistosas, né? Bonitas de se ver, com os grãos graúdos, bonitos, e do mesmo pé de milho saía 7 espigas feias, secas, e as 7 espigas secas e feias comiam, devoravam aquelas 7 espigas de milho lindas, bonitas, formosas. Então o Faraó ficou preocupado e naturalmente mandou chamar os seus astrólogos, os seus videntes do palácio, e procurou saber a interpretação daquele sonho, e eles não conseguiam interpretar o sonho. Agora eles tinham dificuldade de interpretar aquele sonho, porque não era um sonho proveniente de que Faraó tinha dormido de barriga cheia e tinha sonhado. Era um sonho que Deus estava alertando a Faraó do que ia acontecer ali no Egito. E então, devido à situação, os astrólogos e os videntes não ter condição de interpretar o sonho, agora ficou meio confusa a situação e Faraó preocupado. Então o copeiro que servia a Faraó lembrou-se de José. Eu quero dizer para você, meu irmão, que como o copeiro lembrou de José lá na prisão, alguém está lembrando de você também nesta hora. Você está pensando que está sozinho nessa situação, nessa luta, nessa dificuldade, nessa ventania, que acha que isso não vai parar, não vai passar nunca. Eu quero te dizer que Deus está tocando no coração de alguém para interceder por você, para lembrar de você, de que você está numa situação difícil e que é preciso fazer alguma coisa ao seu respeito. Assim como o copeiro lembrou que José estava lá no cárcere, estava lá na prisão, e relatou para Faraó: olha, Faraó, lá na prisão tem um jovem, José, que tem interpretação de sonhos. Então o que é que acontece? Faraó mandou chamar José. Chega agora José diante da presença de Faraó, e Faraó conta-lhe o sonho. Então José dá para ele a interpretação do sonho. A interpretação do sonho é o seguinte: olha, Faraó, essas 7 vacas gordas são 7 anos de fartura, de muita fartura. As 7 espigas de milho formosas, bonitas, são 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras, feias, como as 7 espigas secas e feias de milho, é a mesma coisa. São 7 anos de sequidão, de que vai se plantar qualquer coisa no Egito. Na terra do Egito, tudo que se plantar, nada vai dar. E agora surge na mente de Faraó ainda uma preocupação maior. Ele precisava de alguém que tivesse condição de estar sobre aquela situação, porque agora ele tinha que pensar nos 7 anos de fartura, de crescimento, em que a terra ia dar em abundância e armazenar. Mas ele não podia confiar em todos. Então ele, quando olhou para José, ele viu a pessoa com condição suficiente de estar sobre o comando daquela situação.
E agora, aquele jovem que foi vendido pelos seus irmãos como escravo, aquele jovem que foi caluniado pela mulher de Potifar, que foi parar na prisão, aquele jovem que tinha um sonho, que contou aos seus irmãos, que despertou inveja, aleluia. Talvez hoje você está despertando inveja em alguém está invejando você porque você tem condição de sonhar, e nesse sonho Deus está com você. O que é que acontece? Alguém quer te afrontar por causa desse sonho. Agora José, aleluia, ele era o sonhador que podia dar a interpretação do sonho a Faraó, e agora o seu sonho começa a ter forma e se realizar e chegar ao topo do crescimento, e é a formação do sonhador. Aleluia, glória a Bachurianda lá. Eu não sei se você pode chorar, eu não sei se você pode glorificar, eu não sei se você pode louvar a Deus, eu não sei se você pode pular, bater palma, mas eu quero te dizer que esse sonho que você tem, de ver a sua família restituída, de ver o seu trabalho restituído, de ver a sua situação financeira restituída, de ver a sua saúde restituída, vai acontecer com certeza, porque Deus está nesse sonho, porque esse sonho é o propósito de Deus na sua vida, de que você venha a ser um vencedor, de que você venha a ser um vitorioso, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, eu começo a sentir a presença de Deus neste lugar, a presença de Deus, a unção de Deus descendo neste lugar. E agora, aleluia, Faraó olhava para José e via nele condição, via nele inteligência, via nele sabedoria, via nele humildade, e agora colocava o anel da vitória no dedo de José, e José agora era o segundo homem abaixo de Faraó. Aleluia, você observa bem, glória a Deus, que José estava sempre perto do primeiro, ele estava sempre perto do primeiro, na família dos filhos ele era o primeiro que Jacó mais amava. Aleluia, glória a Deus. Na casa de Potifar ele era o homem segundo a Potifar, ele estava perto do primeiro, que era Potifar. E agora no Egito, numa nação estrangeira, aleluia, numa nação que não era sua, ele também estava perto do primeiro homem, era o segundo homem, tinha o anel da vitória nas suas mãos, e ele era um homem que tinha autoridade. É esse anel que Deus quer te dar nesta hora, o anel da autoridade, o anel da vitória. Por isso não pare de sonhar, porque Deus tem um propósito no seu sonho. A presença de Deus é tremenda nesse lugar. Alamassurianda, alamachurianda, gloramasabanai. Oh, alabassúria, glorificado seja o teu nome, Senhor. Importa que eu venha diminuir, tu crescer na minha vida, porque foi isso que José fez. Aleluia. Ele foi humilhado, ele foi escorraçado pelos seus irmãos, caluniado pela mulher de Potifar, mas agora ele era o homem segundo Faraó. Aleluia. E Faraó coloca o anel de dedo e diz somente, aleluia, glória a Deus, a mim, sobre a minha autoridade, tu respeitarás, todo o Egito está sobre o teu domínio. Olha que autoridade, que coisa tremenda. Aleluia, glória a Deus. E os anos se passaram, José agora estava com 30 anos, casado com a filha de Potifera, Zenate, e Deus lhe concede 2 filhos, aleluia, glória a Deus. E o primeiro filho se chamava Manassés. Manassés, que significava Deus me fez esquecer de todo o trabalho, Deus me fez esquecer de todo o trabalho e de toda a casa de meu pai. Isso significa que Deus, aleluia, fez com que José viesse perdoar os seus irmãos. José não tinha mágoa, José não guardou mágoa no seu coração de tudo aquilo que os seus irmãos com inveja fizeram contra ele, né? José não guardou ira, né? Não guardou angústia, aleluia, mas prevaleceu o amor no coração de José, né? Então, quando teve esse primeiro filho, ele colocou o nome de Manassés, aleluia, porque realmente Deus o havia feito esquecer de tudo aquilo que ele tinha sofrido na casa de seu pai, com seus irmãos. Talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja sendo caluniado pelos seus irmãos, esteja sendo desprezado, mas
eu aconselho a você a se comportar como José, a não ter ira, não ter mágoa, não ter ódio no seu coração, mas amar, perdoar os seus irmãos, porque talvez isso esteja acontecendo justamente para que o propósito de Deus venha se cumprir na sua vida, seja uma mola, uma alavanca para que você venha continuar lutando em busca do seu sonho. Aleluia! Você, observando a história de José, você vai ver que Deus tinha um propósito nesse negócio. E no versículo 52, agora o segundo filho, José chama de Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Isso significa que você não tem que sair correndo desse problema, não, dessa luta, dessa tempestade, dessa dificuldade que você está enfrentando, não. Você tem que perseverar e lutar, partir para cima, buscar a Deus. Olha, Senhor, tu está vendo o que está acontecendo. Os meus inimigos têm se multiplicado contra mim, têm se levantado, mas tu és o meu Deus, tu és a minha rocha, tu és a minha fortaleza, és o meu escudo, és o meu rochedo, em ti eu ponho a minha confiança. Então, Senhor, aí está essa situação, mas muitas das vezes o crente quer recuar, ele quer correr, quer fugir, que nada, eu vou enfrentar esse negócio, nada. Quer saber de uma coisa? Vou chutar o balde e vou embora. Vou embora, vou largar tudo aí. Mas não é assim que Deus quer que você se comporte. Se você for humilde o suficiente, aleluia, e conhecer o propósito de Deus na sua vida, você vai perseverar aí no lugar onde você está, e Deus vai te Deus vai te fazer crescer nessa adversidade que você está passando, nessa situação que você está enfrentando, seja desemprego, seja saúde, seja enfermidade que você está sofrendo, seja dor, seja rejeição da família, seja perseguição dos vizinhos, seja perseguição no trabalho, seja desemprego, seja o que for, seja situação financeira, seja o que for, Deus vai te fazer crescer nessa situação, porque Ele fez José crescer na terra da aflição dele, onde ele sofreu, onde ele passou situação de calúnias, dificuldade, prisão. Deus fez ele crescer. Então é nessa luta, nessa tempestade, que você se aproxima mais de Deus. É na luta, é na dificuldade, na solidão. Muitas das vezes você olha para um lado, você olha para o outro e não vê ninguém para conversar, você não vê ninguém para desabafar, e você não pode também, porque você não sabe em quem confiar. Mas eu quero te dizer que o Senhor está contigo nessa situação. Não pare de sonhar que essa situação vai passar, aleluia, e quando ela passar, você vai ver que você vai estar sendo preparado e capacitado pelo Senhor para estar enfrentando uma adversidade ainda pior, porque agora você está sólido naquilo que você quer para a sua vida. Alamachurianda alamassai. A palavra de Deus diz, aleluia, Jeremias capítulo 23, versículo 28. Aquele que tem o sonho, conte, e aquele que tem a palavra, fale. E nesta manhã, eu tenho um sonho e uma palavra para você. E a palavra é: persevere, ser fiel, mantenha a sua fidelidade, porque esse sonho, em nome de Jesus, vai ser realizado na sua vida. Glorifique ao Senhor nessa hora, levante as suas mãos, adore o Senhor, exalte o Senhor, porque Ele está contigo nesta peleja, e já te deu vitória, em nome de Jesus. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Restaura os sonhos, restaura, Senhor. Ressuscita sonhos neste lugar. Aviva corações neste lugar, Senhor. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançar
jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido. Não desista, não desista, não desista.